O ouro desapareceu, o fogo se apagou, e a presença pareceu partir. O lugar onde Deus habitava entre os homens foi reduzido a ruínas. Mas seria esse o fim da morada de Deus? No ano 586 a.C., o exército de Nabucodonosor invade Jerusalém. O Templo de Salomão, revestido de ouro e símbolo da presença divina, é saqueado, queimado e destruído. As colunas de bronze são quebradas, o altar é derrubado, os utensílios sagrados são levados, e a Arca da Aliança desaparece da história. Mas Deus não abandona seu povo. 70 anos depois, o Império Babilônico cai e a Pérsia domina o mundo. Então Deus move um rei. Ciro, o Grande, decreta que os judeus podem voltar e que o templo deve ser reconstruído. Um registro antigo ecoa esse momento, revelando sua política de restaurar povos e seus templos, um sinal de libertação em meio ao domínio dos impérios. Mais do que isso, ele devolve os utensílios levados por Babilônia. Depois dele, Dario confirma o decreto, protege a obra e financia a reconstrução. Mais tarde, Artaxerxes fortalece Jerusalém, autoriza reformas e sustenta a restauração espiritual. Até mesmo sob Xerxes, o povo permanece em meio a ameaças e tensões. Reis estrangeiros sendo instrumentos nas mãos de Deus. O retorno ganha forma sob liderança de Zorobabel, responsável pela reconstrução civil, e de Josué, o sumo sacerdote responsável pela restauração espiritual. Jerusalém começa a se levantar entre ruínas, memórias e esperança. O primeiro passo não foi o templo, foi o altar. Um altar simples, feito de pedras. Já não havia mais o grande altar de bronze de Salomão, apenas um altar de pedra, menos imponente, mas suficiente para o sacrifício. E então o povo começa a reconstruir, mas não em paz. Trabalhavam com uma mão na obra e a outra na espada, porque a ameaça era constante. Os samaritanos oferecem ajuda, mas são rejeitados, e então começa a oposição. Cartas, acusações, sabotagens, uma guerra silenciosa. Durante o reinado de Xerxes, a obra é interrompida, e naquele tempo um decreto ameaça destruir todo o povo judeu. Amã, movido por ódio, planeja o extermínio. A construção para, porque a sobrevivência do povo está em jogo. Mas uma mulher se levanta, a rainha Ester, e diante do rei, o decreto é revertido. O povo é salvo, e a história continua. Enquanto Jerusalém luta para se reerguer, os samaritanos, com inveja, constroem seu próprio templo, no Monte Gerizim, um templo rival, uma tentativa de competir com o verdadeiro lugar da presença de Deus. O templo é finalmente concluído, mas a reação é dividida. Os mais velhos choram porque se lembram da glória passada e sabem que aquele templo é inferior. Algo estava faltando. A Arca da Aliança não estava ali. A nuvem da glória não desceu. O fogo do céu não veio. As vestes originais do sumo sacerdote haviam se perdido. A tradição afirma que 5 coisas não estavam ali: a arca, o fogo sagrado, a presença visível, o espírito profético em sua plenitude e os instrumentos de revelação sacerdotal. No lugar das 11 menoras, sendo 10 feitas por Salomão e uma original do tabernáculo, já não havia mais esse conjunto. Restava apenas um único exemplar de uma das 10 feitas por Salomão.
No lugar das 11 mesas, sendo uma do tabernáculo e 10 feitas por Salomão, havia apenas uma mesa. O altar de incenso não era o original. Foi reconstruído com o ouro trazido da Babilônia. O grande mar de fundição, sustentado por 12 bois, já não existia. Em seu lugar, apenas uma grande bacia de bronze. A grandiosidade havia desaparecido. O templo existia, mas a glória visível não. E então Deus fala. Por meio dos profetas, uma promessa ecoa. A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Séculos depois, um conquistador se levanta, Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande se aproxima de Jerusalém, conquistando nações. Segundo o historiador Flávio Joséfo, ele teria tido uma visão do sumo sacerdote antes de chegar à cidade e, ao vê-lo vestido da mesma forma, reconhece a visão. Desce do seu cavalo e se inclina, poupando Jerusalém e preservando o templo. Após sua morte, seu império é dividido. E sob domínio Seleuciba, o templo é profanado. Antíoco Epifânio invade o lugar santo, sacrifica um porco sobre o altar, proíbe a lei, proíbe o sábado, proíbe a identidade do povo e instala uma imagem pagã. O sagrado é corrompido. Então surge resistência. Os macabeus se levantam, reconquistam Jerusalém, purificam o templo e restauram o culto. Nesse momento nasce a festa de Hanukkah, a festa da dedicação do templo restaurado. Festa essa que Jesus festejou, lembrada através das gerações. Com os macabeus também surge um novo sistema, reis que também são sumos sacerdotes. E nesse período são feitas réplicas fiéis das vestes sacerdotais, inspiradas nas antigas vestes do tabernáculo e do templo. Mas um novo império surge, Roma. Os romanos colocam uma águia no templo, símbolo do seu poder, e isso provoca indignação. Homens se levantam, arrancam o símbolo romano e pagam com a própria vida. As vestes sacerdotais são tomadas e guardadas na Fortaleza Antônia. O culto agora está sob controle estrangeiro. Então surge Herodes. Ele amplia o templo, transforma a estrutura em algo grandioso. Pedras gigantes, paredes brancas refletindo o sol como fogo. Um complexo tão impressionante que muitos o consideram uma maravilha do mundo antigo. E então, a promessa da glória da segunda casa se cumpre. Jesus esteve presente nas festas como a Páscoa judaica, a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação, caminhando pelos pátios do templo, ensinando o povo e revelando que a verdadeira glória daquele lugar não estava nas pedras, mas na presença viva de Deus manifestada nele. Ele expulsa os vendilhões porque aquela casa ainda era a casa do Pai. Mas ele declara, não ficará pedra sobre pedra, não por causa do templo em si, mas pelo que os sacerdotes corruptos faziam. E quando ele é crucificado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. A separação é rompida. O acesso é aberto. No ano 70 depois de Cristo, após sucessivas rebeliões dos judeus que se recusavam a aceitar o domínio de pagãos sobre a província da Judéia, o comandante Tito e as legiões do Império Romano cercam Jerusalém, a grande joia da Judéia. O segundo templo de Jerusalém, construído por Zorobabel e ampliado por Herodes o Grande, é consumido pelas chamas. A menorá, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso são levados como espólios para Roma, depositados no Templo da Paz. Além desses, outros objetos que não eram considerados os principais itens sagrados, moedas, pratos, taças e utensílios de ouro e prata, também são recolhidos como espólios de guerra. Essas riquezas não apenas simbolizam a derrota de Jerusalém, mas são convertidas em recursos financeiros. Parte desse tesouro é utilizada para financiar grandes obras em Roma, incluindo o imponente Coliseu. O ouro das paredes, derretido pelo fogo, escorre entre as pedras, e em busca dele, cada bloco é removido. Para humilhar ainda mais o povo, pedras são lançadas do alto do monte do templo. Os romanos tentam destruir tudo, do santuário à vasta plataforma ampliada por Herodes, mas não conseguem apagar completamente sua estrutura. E até hoje, resta apenas essa base. Então ecoam as palavras de Jesus Cristo: nenhuma pedra ficaria sobre a outra. A profecia se cumpre. Os objetos sagrados levados para Roma continuam sendo mencionados por algum tempo após a conquista.
Registros históricos indicam sua presença até pelo menos o século V depois de Cristo, especialmente durante o saque de Roma no ano 410, conduzido por Alarico I. Depois disso, o destino desses itens torna-se incerto. Algumas tradições sugerem que poderiam ter sido guardados em locais como a Basílica de São João de Latrão, ou até mesmo preservados em arquivos ligados ao Vaticano. Outras hipóteses afirmam que foram levados para o norte da África e posteriormente perdidos. Mas a verdade é que a partir de certo ponto da história, os registros cessam e esses objetos desaparecem no silêncio do tempo. Séculos depois, o imperador Juliano, o Apóstola, tenta reconstruir o templo. Mas acontecimentos inesperados interrompem a obra. O projeto é abandonado e o templo permanece ausente. Desde então, planos foram traçados, tentativas surgiram, expectativas cresceram, mas o templo nunca mais foi erguido. A segunda casa parecia menor aos olhos dos homens, sem o mesmo ouro, sem o mesmo esplendor, sem todos os objetos sagrados. Mas foi ali que se manifestou a maior de todas as glórias, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E assim, o lugar que parecia ter perdido sua grandeza tornou-se o palco da maior revelação da história. Porque templos podem ser erguidos por mãos humanas, mas a verdadeira glória não se constrói, ela se revela.